focando? Meu vestido. Eu não sei se é a câmera que não foca ou se sou eu que não enxergo nítido. Olá, meninos e meninas, corredores e corredoras. Amadores, não amadores, convencionais ou não convencionais, recreativos ou cotidianos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto são a nata das maratonas. As principais provas de 42 km, 195 metros que ocorrem mundo afora. Sim, hoje o vídeo vai falar sobre as 7 majors. São 7 super maratonas que ocorrem em diferentes regiões do mundo e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas e como fazer para participar de uma dessas majors. Antes de mais nada, eu vou te pedir para tu te inscrever aqui embaixo, deixar o like nesse vídeo e comenta já se tu tens interesse em correr uma major, se tu já conhecia, se sabes quais são ou não. A gente vai detalhar tudo aqui, por isso esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Mas antes de começarmos, eu quero deixar um agradecimento especial para as meninas da Day One que me mandaram esta camiseta e mais algumas peças da nova coleção Day Run, pensada exclusivamente para quem corre, para quem, assim como eu, tem esse esporte como um estilo de vida também. São peças muito confortáveis, eu usei uma delas, é um conjuntinho na NB 42K em Porto Alegre, deve ter vídeo aqui no canal, vou deixar linkado. E são peças muito confortáveis, peças que eu já conheço, que eu utilizo desde o ano passado, 2024. Quem desenvolve a marca é muito engajado com o esporte, também com uma causa bastante importante, que é essa daqui, ó. A conscientização sobre o autismo. Esse é o logo do Espectro. Eu acho importante deixar claro aqui que isso não é um patrocinado. Esse vídeo é um agradecimento mesmo, porque são pessoas muito dedicadas e comprometidas com levar causas, fundamento e qualidade para o consumidor final. E além de tudo, com muita honestidade e muita transparência. Eu gosto e eu sempre compartilho dicas que são úteis para as pessoas, dicas que realmente façam sentido e não porque seja uma questão de tendência ou temporada, um hype, enfim. Essa é uma dica honesta de uma pessoa que usa, que gosta da marca, que gosta dos produtos e que sugere para ti que tá começando a correr ou que já corre há mais tempo, que dê uma chance também para marcas independentes. A Day One é uma marca de Porto Alegre, elas desenham, produzem e vendem as peças e eu garanto a qualidade de cada uma, camiseta, bermuda, top, ela é tranquilamente compatível com esse mercado e ela bate de frente com marcas enormes que não fazem parte financeiramente da realidade de muita gente. Muito obrigada, Day One! Não esquece de te inscrever aqui embaixo e agora vamos falar sobre elas, as majors. Desde 2016, quem corre as 6 provas selecionadas pela Abbott World Marathon Majors recebe no final delas a chamada medalha de 6 pontas. Essa prova, essa medalha, ela é dada para os atletas que completam essas 6 majors que ocorrem nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. O que acontece, como eu falei no começo do vídeo, é que agora são 7 majors. Em novembro de 2024, a Abbott confirmou a inclusão da Maratona de Sydney, que acontece lá na Oceania, como uma major também. E agora, em agosto de 2025, vai ser a primeira vez dessa prova sendo considerada uma das maiores do mundo. Mas, para aqueles corredores que estão no processo da obtenção da medalha de 6 pontas, que é dada depois da conclusão das 6 majors até então estabelecidas, nada muda. Por exemplo, se falta uma major, não tem problema, não precisa fazer Sydney. Vai poder fazer essa que tá faltando e vai ganhar a medalha no final. Tanto que eu pesquisei muito e não localizei nenhuma foto da medalha com as 7 pontas, incluindo Sydney. O que tem no site da Abbott, que é uma versão mais aproximada dessa possível medalha, são os coins, que são moedas, né? Que tu podes comprar lá no site, colocar num suporte também oferecido pela Abbott para fazer essa referência às 7 provas. Acho que isso é o mais parecido da medalha de 6 pontas e que deve se tornar medalha de 7 pontas assim que houver a inclusão final da Maratona de Sydney para aquelas pessoas que estão em busca aí de conseguir
completar todas as 6 principais maratonas do mundo. É um feito muito difícil, porque são provas às vezes muito próximas e provas que são muito distantes umas das outras. No mundo todo, só 6.000 pessoas, aproximadamente, completaram as 6 majors. Porque é muito difícil. Tu tem prova em Tóquio, em Chicago, Boston, Nova York, Berlim, Londres. Tipo assim, são lugares muito distantes um do outro. Como é que tu completa todas essas provas assim em um ano só? Mas a questão é que é um feito muito difícil. E outra, correr uma maratona é um processo desgastante, é um processo cansativo. Imagina correr 3, 4 no mesmo ano, né? Então a gente tem que ter aí também essa consciência de que é um processo longo e bastante money, né? O dólar aí a R$5, o euro deve estar a 6 e tanto. Eu sei que tá caro, entendeu? Então assim, é difícil. Eu não tenho essa pretensão. E quem tem eu admiro, porque eu não sei se eu conseguiria. E eu não falo nem da questão de grana, é mais, sabe? É tipo passar no vestibular de 6 grandes universidades mundialmente reconhecidas. Tem que estudar, tem que treinar muito. Como acontece o circuito de majors? Ele ocorre uma vez ao ano, obviamente. Começando em março com a Maratona de Tóquio e terminando em novembro com a Maratona de Nova York, que pra quem não sabe, quem não assistiu recentemente o canal, Maratona de Nova York é o meu sonho. Desde que eu assisti Brittany Runs a Marathon, eu fiquei obcecada. Tipo assim, obcecada. Eu sempre acreditei que Nova York era o meu lugar no mundo, desde que eu sou criança. Tudo que eu vejo sobre Nova York, eu acho que, meu Deus, Nova York, Nova York, Nova York. E quando eu vi a maratona de Nova York, o que ela significa, o que ela representa, a multidão que ela reúne, eu enlouqueci. Eu vou deixar também no final como a gente pode fazer pra participar dessas majors. Mas eu já tentei 2 vezes e nenhuma delas eu fui bem sucedida. Mas eu sou brasileira, eu não desisto. Brasil! E vamos lá então, como funciona o circuito de majors? Bom, ele começa em março com a realização da Maratona de Tóquio, que é uma das mais recentes desse circuito. A Maratona de Tóquio acontece desde 2008 e 8 anos depois surgiu essa questão das majors, e então ela foi incluída nesse processo por ser uma prova muito bonita. Tóquio é uma cidade muito tecnológica, uma cidade muito à frente, eu acho, né, de tudo que a gente tem quando se fala em desenvolvimento, não só humano, mas também de capital e material. É tudo muito fora de uma realidade ocidental. Então é uma prova bem interessante e quem tiver a oportunidade de fazer Tóquio um dia ou qualquer outra das majors, faça, porque deve ser uma experiência incrível. Depois da Maratona de Tóquio ocorre a Maratona de Boston, que diferente de todas as outras provas, ocorre em um dia de semana. A Maratona de Boston é, eu acredito, uma das mais antigas do mundo. Não só pela... eu vou pesquisar melhor, mas eu acredito que seja uma das mais antigas do mundo. Por quê? A Maratona de Boston, ela foi criada em 1897, inspirada nos Jogos Olímpicos que ocorreram no ano anterior, em 1896. É uma prova muito histórica e quem faz Boston, tipo assim, zerou a vida. É uma das provas mais difíceis. Ela tem algumas subidas e descidas que apavoram os corredores, mas que surpreendem bastante. E eu tenho 2 amigas que fizeram este ano, fiquei muito feliz por elas, assim, é um feito gigantesco. Uma fez com o marido, foi bem fofo o casal completando a prova. Teve uma outra amiga que acabou caindo no quilômetro 37, cortou o rosto, mas já tá ótimo. Eu encontrei com ela recentemente e eu fiquei muito feliz por ela, pela realização dela de ter feito Boston mais de uma vez, novamente, não é a primeira vez dela lá, e acho que da Bibi também não. É Boston, assim, é a Copa do Mundo das maratonas, não tem como não gostar, não tem como não vibrar com a possibilidade de correr essa prova. E logo depois da Maratona de Boston, cerca de uma semana de diferença, menos até, ocorre a Maratona de Londres, que neste ano, eu não sei se é para inscrição de 2025 ou de 2026, ela conseguiu reunir mais de 1,5 milhão de inscritos. Acho que é para a prova de 2026. 1,5 milhão de pessoas se inscreveram para correr uma maratona em 2026 em Londres. Isso é inimaginável, e de pensar que a prova deve ter o quê? 20 mil vagas? É surreal, é surreal. E eu vou falar um pouquinho no final sobre como se inscrever para essas provas. Isso é um feito muito grande, isso mostra como a corrida cada vez mais vem se inserindo
dentro da sociedade, como as pessoas estão abraçando esse esporte e querendo vivê-lo de fato, né? Então, eu fiquei bem impressionada e até uma dessas amigas que correu Boston tentou se inscrever pro ano que vem e eu tô cruzando os dedos para que ela consiga, porque é mais uma major e é um orgulho gigantesco, né, fazer uma prova dessas. Em agosto, no meio do circuito, a gente tem a Maratona de Sydney, que em 2025, pela primeira vez, será uma major. Eu não conheço o trajeto, eu não olhei assim para saber como é, mas eu acredito que deve passar pelos principais pontos turísticos da cidade, que é belíssima e que tem, acho que, esse encontro de natureza e tecnologia dentro de uma cidade muito encantadora. Eu tenho conhecidos que moram lá e que se apaixonam assim todos os dias pelo ambiente que encontram, então deve ser uma prova lindíssima. E se tu tens interesse em correr uma major, talvez seja lá uma possibilidade, já que ela é uma prova recente e que agora vai atrair muito mais gente para o circuito de major, porque ela estreia em 2025 nesse quesito. Então acho que não deve ser tão competitiva quanto a Maratona de Londres. Acho que é uma boa, assim. Por ser a mais novinha, talvez a galera ainda não tenha se ligado que ela é uma major. Dá pra se inscrever e tentar por lá. Em setembro ocorre a Maratona de Berlim, que é uma das mais rápidas do circuito inteiro. Ela é uma prova muito plana, então as pessoas conseguem completá-la com um tempo muito mais rápido. Inclusive, quem quer fazer tempo para conseguir a classificação para uma dessas maratonas, a Maratona de Porto Alegre, que acontece em junho de 2025, é uma forte candidata, porque ela também é muito plana e ela tem qualificação internacional. Então, o tempo obtido nessa prova serve para inscrição de major, que a gente vai falar no final como funciona. Por ser uma das maratonas mais rápidas do circuito, ela já teve o recorde mundial dessa distância, sendo quebrado 13 vezes, que é um dos principais, assim, destaques dessa prova, e foi nela, inclusive, que o Kipchoge se transformou no principal ou em um dos principais corredores da era moderna desse esporte insano que é a maratona. Então vale a pena também. E na Alemanha, né, muita história para aprender e muito conteúdo para absorver também. Vale tanto o passeio quanto a maratona. Em outubro, as atenções se voltam para os Estados Unidos, porque ocorre a Maratona de Chicago, que também é uma das mais queridinhas, assim, dos maratonistas e uma das mais rápidas do circuito também, além de ser uma das provas mais populares, que atrai maior número de espectadores. E a gente tá falando aí de 40 mil pessoas inscritas para correr a prova e 1,5 milhão assistindo, espalhadas pelos 42.195 quilômetros. Entende? É uma prova que mobiliza a cidade toda e que certamente deve ser tão emocionante quanto Boston. É uma prova lindíssima e vale a pena, vale muito a pena para quem gosta dos Estados Unidos e para quem quer viver a experiência de uma corrida que de fato te preenche, sabe? Encerrando o circuito de Major, a gente tem a minha queridinha, né? Aquela que eu um dia hei de completar, que é a Maratona de Nova York. Este ano, 2025, eu acho que ela ocorre no dia 4 de novembro, ou 2 de novembro, eu sei que é bem no inicinho do mês do meu aniversário, né? E eu queria muito fazer essa prova, eu me inscrevi ano passado, o resultado saiu agora em março e eu não fui selecionada, mas tudo bem, eu espero um dia fazê-la. New Balance, você que patrocina. Essa é a maior prova do circuito de Majors, porque ela reúne 50 mil atletas e ela passa por todos os pontos turísticos mais famosos da cidade. Quando essa prova começou, acho que 50, 60 anos atrás, eu acho que foi ali nos anos 50 ou 60, eu não tenho certeza da data, mas ela ocorria no Central Park e os atletas davam 4 voltas no Central Park. E aí era esse o trajeto. E com o passar dos anos, eles resolveram ampliar e aproveitar os potenciais turísticos que a cidade tem. Então hoje ela passa por diferentes lugares que a gente costuma ver no cinema, ver em séries
E ela tem todo um apelo emocional para a cidade mais bonita do mundo, na minha opinião. Nunca estive em Nova York, mas eu sou enlouquecida com a cidade, com toda a cultura. Eu sou uma fã de Sex and the City, né, gurias? Então, assim, não dá, né? Eu amo. Eu sou meio Carrie Bradshaw, sabe? Todo mundo que vai pra Nova York vai por um motivo. E se tu que tá me olhando, conhece a série, saberás qual é. Como participar de uma major? Atualmente existem 4 maneiras de participar dessa prova e eu vou começar com aquela que eu conheço mais, que foi a forma pela qual eu tentei me inscrever na Maratona de Nova York. Sorteio. Como acontece? Tu te cadastra no portal da organização. Em Nova York é a TCS que organiza, que é a mesma organizadora de Londres. E aí tu coloca ali o teu pace, se tu já correu, se tu não correu, tu preenche um cadastro. E em uma data específica, eles sorteiam pessoas que fizeram essa inscrição para participar da prova. E aí não se considera pace, não se considera desempenho, não se considera nada, se considera apenas quem foi sorteado e quem não foi. Quando tu é sorteado, tu paga uma taxa. Se eu não me engano, eram $450 na inscrição, que vai dar o valor que a nossa querida Patrícia vai botar em algum lugar. E aí, quando se termina essa inscrição, tu tem, né, o direito de correr a prova, enfim, isso é só o número de peito e o kit tradicional, né, sacochila, brinde de patrocinador e camiseta. É isso que dá direito à inscrição da prova, como acontece em todos os lugares. Se tu não foi sorteado, ou vem a segunda maneira, né, de se inscrever, que é também uma das mais comuns, obtenção de índice. Obtenção de índice funciona da seguinte forma: cada prova tem um cronograma. Eu vou colocar o de Boston aqui, que foi o que eu achei mais facilmente. Cada prova tem uma faixa etária e um tempo que deve ser seguido para a classificação. Então, todo ano, a partir do resultado do ano anterior, esse número pode mudar ou não. Pode ser atualizado ou não. Se dentro da faixa etária específica muitos atletas completaram bem abaixo, eles vão lá e reduzem a linha de corte para também deixar a prova um pouco mais homogênea. Então, isso pode ser alterado. Para minha faixa etária, que eu acho que é 25, 35, o tempo para obtenção de índice para correr uma dessas provas, no caso da Maratona de Boston, é terminá-la, fazer uma maratona, os 42 quilômetros, em 3 horas e 35, se eu não me engano, ou 3 horas e 30. Tá em algum lugar aqui o número correto. Mas essa é a segunda maneira de conseguir, também uma das mais populares, né? A terceira forma de conseguir se inscrever em uma major, uma maratona major, é a doação para caridade. Todas as provas, elas têm um fundo destinado para auxiliar outras pessoas menos afortunadas, em vulnerabilidade social. Isso é bastante cultural também fora do Brasil, e aqui também tem, né, inscrição social, às vezes ingresso a metade do preço, conforme doação. Então é algo bem interessante, é filantrópico, e eu acho que o esporte tem tudo a ver com isso. Só que os valores não são nada atrativos para nós brasileiros, porque o valor é ou em dólar ou em euro, enfim, a moeda do país onde a prova ocorre. Essa doação para caridade, em 2023, na Maratona de Nova York, era de $5.000. Faça as contas. Na cotação atual, Patrícia, a mágica da edição, não é um valor barato. Quem tem essa possibilidade, super vale a pena, mas sabemos que não é a realidade de 90% da população brasileira. E a última forma, que na minha opinião é a mais fácil, é a mais viável de todas elas, porque o sorteio acaba que a gente depende de sorte, né? E às vezes é uma vaga para 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, então é bastante complexo. A obtenção do índice, no meu caso, não é uma realidade também, porque eu tô fazendo a minha maratona no ano passado, foram 5 horas, neste ano pretendo fazer em 4, para eu reduzir meia hora no ano que vem, né? Tem como, assim, de um ano pro outro, é muito tempo. Então a forma mais fácil, que é aquela forma que eu cogito no futuro, é através de agências especializadas em turismo esportivo. Como acontece? Agências, elas têm uma cota dentro de cada prova. Isso também acontece em outras provas. Maratona do Rio de Janeiro, Maratona de São Paulo, a própria Maratona de Porto Alegre, que a gente já falou, NB 42K,
Pega aí a Maratona de João Pessoa, que é super famosa também. Então, assim, todas essas provas possuem uma cota voltada para o turismo esportivo. Ou seja, a pessoa compra, tem ali reservada a inscrição da prova, mas ela compra também um pacote dessa viagem. Então inclui hospedagem no hotel, um passeio, transporte. Costuma ser um pouco mais caro, porque enfim, tu tá colocando todos os serviços dentro do mesmo balaio, né, na mesma conta ali no final, mas é uma grande facilidade, porque tu não precisa nem te preocupar com o índice, nem te preocupar com o sorteio, muito menos com a doação da caridade, que acaba sendo bem elevada. Então, acredito que dentro desses investimentos seja o mais viável para ti que corre, assim como eu, sem uma pretensão de performance, né, de nível. Até eu li esses dias uma dessas minhas amigas, a Bibiana, que completou a Maratona de Boston através do índice, que não é demérito nenhum quem compra pelas agências. E assim, se ela fez Boston, é maratonista, corre muito e, além de tudo, é uma querida maravilhosa. Disse isso, quem sou eu para ir contra? Então, assim, é um sonho muitas vezes que a gente tem que realizar. Se a gente não consegue realizar ele sozinho, por puro sacrifício e esforço, não tem nada de errado de pedir ajuda. Não tem nada de errado contar com outras ferramentas que possibilitem a realização desse sonho. Então, assim, se tu queres correr uma maratona, não tem índice assim como eu, não tem dinheiro para dar para caridade assim como eu e não tem tanta sorte assim como eu, vai nas agências. Procure uma agência especializada, certificada, que não vai te prejudicar, que não vai te acabar em um golpe, né? E antes de encerrarmos esse vídeo, uma última curiosidade sobre as majors, as maratonas majors. A partir de 2027, há ainda a chance de deixarmos de ter 7 principais provas de maratona e passarmos a ter 9 principais maratonas no mundo. Por quê? Para ser considerada uma major, essa prova precisa ter diversas características e qualificações, como a gente já disse em algum momento. Se eu não disse, digo agora novamente, que são considerados pela Abbott World Marathon Majors. Por 2 anos, a Maratona de Sydney foi avaliada para saber se ela se enquadrava nesses critérios. Só que outras 2 maratonas de 2 cidades, também fora do Brasil, infelizmente, estão sendo cotadas para serem incluídas dentro desse circuito. São a Maratona de Sanlan, na Cidade do Cabo, na África do Sul, e a Maratona de Xangai, na China. Então a medalha de 6 estrelas que existe hoje vai passar a ter 9 estrelas em 2027. Por quê? A Maratona de Sanlan deve ser anunciada em 2026 pela Abbott e a Maratona de Xangai deve ser anunciada em 2027. Então, até lá, a gente ainda vai ter algumas modificações no circuito de majors e eu acredito que vai ficar um pouco mais difícil do que já é, né? Mas, ainda assim, para quem tem esse sonho, para quem tem esse objetivo de vida, vai ficar ainda mais legal porque vai poder conhecer a China e Cidade do Cabo, na África do Sul. Eu votaria por uma maratona aqui na América Latina ser incluída nesse circuito aí, tá? Porque assim, o Brasil é muito corredor, tem muito brasileiro correndo. A gente tá aqui, ó, no hype da corrida, já faz 2 anos e tá se mantendo. Então assim, Abbott World Marathon Majors, olhe para a América Latina, olhe para o Brasil. Ó a Maratona de Buenos Aires aqui do lado, a Maratona de Punta e a Maratona de Santiago, hein? Quem é que tá falando sobre ela? A Maratona do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, hein? Eu sou meio bairrista mesmo, ó. Eu votaria para a gente ter uma Major na América Latina, se eu pudesse. E tu? Onde tu querias ver uma Major acontecendo? Deixa no comentário aqui embaixo, te inscreve no canal se ainda não fez isso, se ainda não é inscrito, se chegou até aqui, deixa teu comentário, teu like pro YouTube saber que esse conteúdo tá legal pra ti. E por favor, comece a correr. Se ainda não começou. Maratona é meio loucura, mas é muito legal também.